Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. Ele a despediu no momento de raiva, mas quando a viu no restaurante, nos braços de seu maior inimigo, percebeu que havia cometido o maior erro da vida. Será que ainda há tempo de reconquistá-la? De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz, você daria uma segunda chance para alguém que te rejeitou? Deixa sua opinião nos comentários. Vamos lá! A limusine preta deslizou pelo portão de ferro como uma sombra líquida, parando em frente à mansão Lancaster. Dante desceu do veículo com a elegância natural de quem nasceu para comandar, os ombros largos tensionados sob o colete azul marinho de risca de giz. 6 meses havia se passado desde que assinara os papéis do divórcio. 6 meses desde que jurara nunca mais permitir que alguém se aproximasse o suficiente para feri-lo. A mansão estava silenciosa demais. Vazia demais. Ele odiava aquele silêncio. Senhor Lancaster. A voz feminina o fez parar no hall de entrada. Dante virou-se lentamente, e então a viu. Valentina Moretti estava parada próxima à escada de mármore, as mãos entrelaçadas à frente do avental branco imaculado, a postura ereta e graciosa. O vestido azul marinho do uniforme tradicional marcava discretamente sua cintura fina, mas não conseguia esconder completamente as curvas que pertenciam àquele corpo. O cabelo preto como ébano estava preso num rabo de cavalo baixo elegante, revelando a linha delicada do pescoço. Mas foram os olhos que o atingiram, amendoados, castanho escuros, penetrantes. Inteligentes demais para o cargo que ocupava. Ele sentiu algo estranho no peito. Uma pontada que não era desejo, ainda não. Era reconhecimento. Como se algo nele identificasse algo nela. Você é a nova empregada, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Sim, senhor. A voz dela era firme, controlada. Comecei hoje. Senhora Helena me mostrou a casa. Dante deu alguns passos na direção dela, observando como Valentina permanecia imóvel, sem recuar, sem baixar o olhar. A maioria das pessoas se encolhia na presença dele. Ela não. Você sabe quem eu sou? Perguntou, parando a poucos passos de distância. Sei. Valentina ergueu o queixo levemente. Dante Lancaster. Empresário. Dono desta casa. Meu patrão. A forma como ela disse patrão teve um tom quase desafiador, como se estivesse estabelecendo limites invisíveis entre eles. Interessante. Bem. Ele ajustou os punhos da camisa, os olhos castanhos intensos fixos nela. Espero que você seja eficiente. Não tolero falhas. Não falharei, respondeu ela, sem hesitar. Dante deveria ter subido para o quarto. Deveria ter ignorado a empregada nova e seguido com sua rotina. Mas algo manteve ali por mais alguns segundos, estudando aquele rosto delicado mas marcante, aqueles lábios naturalmente rosados, aquela pele morena com subtom dourado que parecia luminosa mesmo sob a luz fria do lustre de cristal. Ótimo, disse finalmente, afastando-se. Não me decepcione. Ele subiu a escada sem olhar para trás, mas sentia os olhos dela grudados em suas costas. E quando entrou no quarto e fechou a porta, percebeu que seu coração batia um pouco mais rápido que o normal. Valentina esperou até ouvir a porta do quarto se fechar antes de soltar o ar que prendia nos pulmões. Suas mãos tremiam levemente. Ela as apertou contra o avental, tentando se recompor. 3 anos economizando cada centavo. 3 anos planejando sair da favela, dar uma vida melhor para a mãe doente e os irmãos mais novos. E finalmente ela conseguirá um emprego numa mansão, com salário bom, moradia incluída. Era perfeito. Até conhecer Dante Lancaster. O homem era perturbador. Não só pela aparência, embora os ombros largos, o corpo musculoso, a mandíbula forte com barba por fazer e aqueles olhos castanhos intensos fossem impossíveis de ignorar. Era a presença. A forma como ele ocupava o espaço ao redor, como se o próprio ar se curvasse à sua vontade. Valentina balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não. Ela não podia pensar assim. Ele era o patrão. Ela era a empregada. Havia uma linha clara separando seus mundos, e ela não a cruzaria. Não importava o quanto o coração dela tivesse acelerado quando aqueles olhos predatórios a estudaram. Ela tinha valores. Princípios.
E não seria mais uma conquista na lista de um homem poderoso acostumado a ter tudo o que queria. Valentina subiu para o quarto de empregada no terceiro andar, pequeno mas limpo, com uma janela que dava para os jardins. Sentou-se na cama estreita e pegou o celular, discando o número da mãe. Oi, mãe, disse quando a ligação foi atendida. Consegui. Estou aqui. Vou mandar o primeiro salário na semana que vem. A voz cansada mas feliz da mãe a fez sorrir. Ela conversou por alguns minutos, tranquilizando a família, prometendo que estava tudo bem. Mas quando desligou e olhou pela janela para a mansão iluminada, algo apertou em seu peito. Tudo estava bem. Por enquanto. Os 2 primeiros dias passaram numa rotina mecânica. Valentina acordava às 5 da manhã, preparava o café, limpava a casa imensa, cuidava das roupas de Dante. Ele saía cedo para o escritório e voltava tarde, cruzando com ela apenas em momentos breves e silenciosos. Mas ela sentia os olhares. Toda vez que limpava a sala enquanto ele lia contratos no sofá. Toda vez que servia o jantar. Toda vez que passava pelo corredor. Os olhos castanhos intensos a seguiam com uma atenção que a fazia arrepiar. No terceiro dia, tudo mudou. Valentina limpava o corrimão da escada de mármore, esfregando com cuidado cada detalhe do material caro. O pano estava úmido, escorregadio. Ela se apoiou no corrimão para alcançar uma área mais alta quando o tecido escapou de sua mão. Instintivamente, tentou agarrá-lo, e perdeu o equilíbrio. O sapato deslizou no degrau liso. A queda não foi longa, mas foi dura. Ela escorregou 2 degraus, o corpo batendo contra o mármore frio, a perna ficando presa num ângulo estranho. Um som baixo, quase um gemido, escapou de sua garganta antes que pudesse se conter. A dor explodiu no tornozelo. Droga! Ela sussurrou, tentando se mexer, mas cada movimento enviava uma onda de agonia pela perna. Passos rápidos ecoaram pelo corredor. Dante surgiu no topo da escada, o rosto sério, os olhos imediatamente presos à forma como ela estava caída, o vestido do uniforme levantado até a coxa, a perna numa posição que claramente não era natural. Ele desceu a escada em 3 passadas longas e se ajoelhou ao lado dela. Não se mexa, ordenou, a voz firme mas sem rispidez. Valentina abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Dante se sentou no degrau abaixo dela. Suas mãos grandes, masculinas, envolveram sua panturrilha com cuidado surpreendente, erguendo a perna e apoiando o tornozelo em sua coxa. O toque foi elétrico. Valentina prendeu a respiração. A proximidade era desconcertante. O vestido havia subido ainda mais alguns centímetros, e ela podia sentir o calor do corpo dele através do tecido fino. As mãos masculinas seguravam sua perna com firmeza, não brusca, mas atenta demais. Protetora demais. Dói aqui? Dante perguntou, os dedos deslizando levemente sobre o tornozelo inchado, avaliando o dano. A voz dele estava mais baixa agora. Mais íntima. Um pouco, Valentina conseguiu responder, engolindo em seco. Ela deveria afastar a perna. Deveria se levantar. Mas a mão dele permanecia firme, e ela não tinha certeza se era dor ou outra coisa que a mantinha paralisada. Dante ergueu o olhar lentamente, os olhos castanhos subindo da perna dela, passando pelo corpo, até encontrar o rosto. A distância entre eles era mínima. Ela podia ver os fios rebeldes do cabelo castanho escuro caindo sobre a testa, a barba por fazer marcando a mandíbula forte, o perfume masculino discreto que a envolvia. O silêncio se alongou. Pesado. Carregado. Ele não soltou sua perna. Ela não pediu que soltasse. Você consegue ficar em pé? Dante perguntou finalmente, mas ainda não a liberou. Valentina hesitou. Não pela perna. Mas porque, naquele instante, levantar significava quebrar algo que tinha acabado de nascer entre eles. Algo perigoso. Proibido. Ela apenas balançou a cabeça em negativa, o coração batendo rápido demais. Os olhos de Dante escureceram. Não era apenas preocupação. Era algo mais profundo, mais primitivo. Vou te levar para o sofá, disse ele, a voz rouca. Antes que Valentina pudesse protestar, ele deslizou um braço sob seus joelhos e outro em suas costas, erguendo-a da escada como se não pesasse nada. Ela instintivamente segurou o ombro dele, os dedos afundando no tecido do colete, o corpo pressionado contra o peito masculino largo e sólido. Dante a carregou até a sala,
cada passo medido, controlado. Ela podia sentir a respiração dele, levemente acelerada, contra seu cabelo. Podia sentir os músculos tensos sob a camisa. Quando ele a deitou no sofá de couro, permaneceu inclinado sobre ela por um segundo a mais do que o necessário, as mãos ainda segurando sua cintura, os olhos fixos nos dela. Vou buscar gelo, disse finalmente, afastando-se com relutância. Valentina ficou ali, o coração martelando, a pele ainda queimando onde ele havia tocado. Dante voltou com uma bolsa de gelo e uma atadura. Ajoelhou-se ao lado do sofá, erguendo novamente a perna dela com cuidado e posicionando o gelo sobre o tornozelo inchado. Valentina mordeu o lábio inferior para não gemer, não de dor, mas da sensação das mãos dele envolvendo sua perna novamente. Você precisa descansar, disse ele, começando a enrolar a atadura com movimentos precisos, quase clínicos. Nada de escada pelos próximos dias. Mas eu preciso trabalhar, Valentina protestou. Eu não posso. Você vai trabalhar, Dante a interrompeu, os olhos subindo para encontrar os dela. Mas não hoje. E não em atividades que forcem a perna. A preocupação na voz dele era real. Inesperada. Por que o senhor está fazendo isso? Valentina perguntou baixinho, a voz trêmula. Eu sou só a empregada. A mão de Dante parou no meio do movimento. Ele ergueu o olhar, e pela primeira vez, ela viu algo além do controle, além da máscara de frieza. Viu confusão. Vulnerabilidade. Eu não sei, respondeu ele com honestidade brutal. O silêncio pesou entre eles novamente. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem, não de dor física, mas de algo mais complicado. Ela não podia se deixar envolver. Não podia. Obrigada, disse ela finalmente, afastando o olhar. Pela ajuda. Dante terminou de enrolar a atadura e se levantou, criando distância física, mas o ar ainda estava carregado de tensão. Descanse, ordenou, voltando ao tom profissional. Vou pedir que tragam o almoço aqui. Ele saiu da sala sem olhar para trás, mas quando a porta se fechou, Valentina ouviu seus passos pararem do outro lado. Ele ficou ali por longos segundos antes de finalmente se afastar. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou. Dante começou a aparecer nos lugares onde Valentina estava. Não de forma óbvia, mas constante. Ela arrumava as flores da sala, e ele surgia para pegar um livro. Ela preparava o jantar na cozinha, e ele descia para beber água. Ela dobrava roupas no quarto de serviço, e ele passava a caminho do escritório. E sempre aqueles olhares. Penetrantes. Predatórios. Valentina sentia a pele arrepiar cada vez que ele entrava num cômodo. O ar ficava mais denso, mais quente. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar a presença dele. Uma semana após o acidente, Valentina estava na despensa organizando os mantimentos quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Dante parado na porta estreita, bloqueando a saída. Senhor Lancaster, disse ela, tentando manter a voz firme. Precisa de algo? Ele não respondeu imediatamente. Apenas a observou, os olhos percorrendo o rosto dela, descendo pelo pescoço, demorando-se na curva dos ombros. Como está a perna? Perguntou finalmente, dando um passo para dentro da despensa. O espaço era pequeno. Apertado. Ele estava perto demais agora. Melhor, Valentina respondeu, recuando instintivamente até suas costas tocarem a prateleira atrás dela. Quase totalmente recuperada. Ótimo. Dante deu mais um passo. Agora havia apenas centímetros entre eles. Eu me preocupei. O coração dela disparou. Não precisava. Eu sei. Ele ergueu a mão, os dedos roçando levemente numa mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo, ajustando-a atrás da orelha dela. O toque foi tão leve que quase não existiu. Mas queimou. Valentina prendeu a respiração, os olhos fixos nos dele. Ela deveria se afastar. Deveria sair. Mas seus pés estavam presos ao chão. Você me deixa inquieto, Valentina, Dante murmurou, a voz baixa, rouca. E eu não sei o que fazer com isso. Ela tentou falar, mas as palavras morreram quando ele se inclinou levemente, o rosto tão próximo que ela podia sentir o hálito dele. Por um segundo, ela pensou que ele fosse beijá-la. Por um segundo, ela quis que ele beijasse. Mas então Valentina fechou os olhos,
reunindo toda a força de vontade que possuía. Não, sussurrou. Por favor, não. Dante congelou. Quando ela abriu os olhos novamente, viu algo parecido com dor cruzar o rosto dele antes da máscara de controle voltar ao lugar. Ele recuou um passo. Desculpe, disse, a voz mais fria agora. Foi inapropriado. E saiu da despensa, deixando Valentina tremendo, o coração partido entre o alívio e a decepção. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Ela ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto, revivendo o momento na despensa repetidas vezes. A forma como Dante a havia olhado. O toque nos cabelos. A voz rouca dizendo que ela o deixava inquieto. Ela deveria ter sentido medo. Indignação. Mas tudo o que sentia era uma confusão devastadora, porque parte dela havia desejado que ele não parasse. Às 2 da manhã, incapaz de continuar ali, Valentina desceu para a cozinha. A mansão estava mergulhada em silêncio, apenas a luz da lua entrando pelas janelas enormes. Ela preparou um chá de camomila, tentando acalmar os nervos. Também não consegue dormir? Valentina virou-se bruscamente, quase derrubando a xícara. Dante estava parado na entrada da cozinha, usando apenas uma calça de moletom cinza escuro e uma camiseta preta justa que marcava cada músculo do peito e dos braços. O cabelo estava bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos nele várias vezes. A barba por fazer estava mais densa. Ele parecia cansado. Vulnerável. Desculpe, Valentina gaguejou. Não queria acordá-lo. Vou subir. Não acordou. Dante entrou na cozinha, mantendo distância respeitosa. Eu também não estava dormindo. Ele se serviu de um copo de água, os movimentos lentos, pesados. Valentina ficou ali, sem saber o que fazer, o coração batendo descompassado. Sobre hoje, Dante começou, mas parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Na despensa. Eu ultrapassei limites. Não vai acontecer novamente. Valentina deveria ter concordado. Deveria ter aceitado a desculpa e ido embora. Mas a mágoa no peito a fez falar sem pensar. O senhor sempre consegue o que quer? Perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Dante virou-se para ela, franzindo o senho. Como assim? Mulheres, Valentina esclareceu, erguendo o queixo desafiadoramente. Eu ouvi as empregadas anteriores falando sobre sua reputação. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. E o que exatamente você ouviu? Que o senhor é um conquistador, que coleciona mulheres como troféus. Ela cruzou os braços. Que eu deveria ter cuidado. Dante deu um passo na direção dela, o maxilar travado. E você acredita nisso? Eu não sei no que acreditar, Valentina admitiu, a voz quebrando levemente. Mas sei que eu não quero ser mais uma. Eu não sou assim. Assim como uma conquista fácil, uma distração. As lágrimas ameaçaram, mas elas conteve. Eu tenho valores, Sr. Lancaster, princípios. E não vou abrir mão deles por ninguém. O silêncio que seguiu foi tenso, elétrico. Então Dante deu mais 2 passos, eliminando a distância entre eles. Valentina recuou até suas costas tocarem a bancada da cozinha. Ele não a tocou, mas a presença era avassaladora. Você acha que eu quero apenas te seduzir? Perguntou, a voz baixa, perigosa. Que isso é só desejo físico? Não é? Valentina desafiou, embora sua voz trêmula a traísse. Os olhos de Dante desceram para os lábios dela, e ela viu o esforço que ele fazia para manter o controle. Eu não sei o que é isso, admitiu ele, a honestidade brutal. Mas não é só desejo. Se fosse, eu já teria ido embora. Se fosse, você não estaria me tirando sono todas as noites. O coração de Valentina martelou contra as costelas. Mas o senhor acabou de dizer que não vai acontecer novamente. E não vai, Dante afirmou, embora cada palavra parecesse um esforço. Porque você tem razão. Você merece mais do que eu posso oferecer. Você merece alguém que não está quebrado. Que não tem medo de se entregar. A dor nos olhos dele era real. Crua. Valentina sentiu seu coração se apertar. Por que está quebrado? Perguntou baixinho. Dante recuou, criando distância novamente, como se a pergunta tivesse sido um golpe físico. Porque eu fui casado,
Disse, a voz cortante. Porque eu me entreguei completamente e fui destruído. Porque eu jurei nunca mais permitir que isso acontecesse. Ele passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente. Então, sim, Valentina. Você deveria ter cuidado. Não porque eu quero te machucar, mas porque eu não sei como não machucar. E antes que ela pudesse responder, ele saiu da cozinha, deixando-a sozinha com o chá frio e o coração despedaçado. Valentina deslizou pela bancada até se sentar no chão frio da cozinha, as lágrimas finalmente caindo livres. Ela deveria estar aliviada. Ele havia colocado distância entre eles. Havia admitido que não podia dar o que ela merecia. Mas tudo o que ela sentia era uma tristeza profunda, porque pela primeira vez desde que chegará à mansão Lancaster, ela vira o homem por trás da máscara. E esse homem estava tão perdido quanto ela. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa para ambos. Dante mergulhou no trabalho com ferocidade renovada. Saía antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite, evitando qualquer possibilidade de cruzar com Valentina nos corredores. Quando eventualmente se encontravam, ele mantinha uma distância educada mas glacial, tratando-a com a formalidade impessoal que se esperava entre patrão e empregada. Mas Valentina sentia os olhares. Nos raros momentos em que pensava que ele não estava olhando, ela o pegava observando-a pela janela do escritório enquanto ela cuidava das flores do jardim, ou no reflexo do espelho do corredor quando ela passava com roupas limpas. Sempre aquela intensidade nos olhos castanhos, sempre aquela guerra interna transparecendo no maxilar tenso. E ela não estava melhor. À noite, deitada na cama estreita, Valentina se pegava imaginando como seria se tivesse deixado Dante beijá-la na despensa. Se tivesse cedido ao desejo que pulsava entre eles como algo vivo, perigoso. Mas então lembrava dos valores que a mãe havia ensinado, dos sonhos que tinha para o futuro, e sabia que não podia se tornar apenas mais uma mulher na vida dele. Ela merecia ser a única. E Dante Lancaster, com todo o seu poder e sua dor, não estava pronto para dar isso a ninguém. Uma tarde de quinta-feira, Valentina estava na biblioteca organizando os livros quando ouviu vozes vindas do escritório ao lado. A porta estava entreaberta, e ela reconheceu imediatamente a voz de Dante, fria, controlada, perigosa. Você ultrapassou todos os limites, Marco. Eu apenas fiz um movimento estratégico, primo. A voz que respondeu era suave, quase sedosa, mas havia veneno nas palavras. Não é culpa minha se você está perdendo o toque. Valentina congelou. Marco. O primo de Dante que ela conhecera brevemente na primeira semana. Alto, moreno, bonito de um jeito estudado demais, com sorriso de predador e olhos que a haviam percorrido com uma fome que a fizera se encolher. Isso não é um jogo, Dante rebateu, a voz mais baixa agora, mais ameaçadora. Aquele contrato era meu. Você sabia disso. Negócios são negócios, Dante. O som de passos ecoou. Mas se quiser, podemos fazer um acordo. Você sabe o quanto eu valorizo certas coisas que você possui. Silêncio tenso. Saia da minha casa, Marco. Uma risada baixa, desprovida de humor. Sempre tão temperamental. Deve ser por isso que Isabela te trocou. Muito intenso, muito controlador. As mulheres odeiam isso, sabia? O som de algo batendo contra a parede fez Valentina dar um pulo. Quando arriscou um olhar pela fresta da porta, viu Dante com Marco pressionado contra a parede, o antebraço contra o pescoço do primo, os olhos queimando de fúria. Nunca, Dante sibilou, cada palavra carregada de veneno, mencione o nome dela novamente. Marco sorriu, mesmo estando numa posição vulnerável. Tocou numa ferida, não foi? Provocou. A verdade dói, primo. Você deu tudo por ela e ainda assim não foi suficiente. Por que você é incapaz de... Dante o soltou bruscamente, recuando como se o toque queimasse. Saia. Agora. Marco ajeitou o terno caro, o sorriso venenoso ainda no rosto. Até breve, Dante. Ele se virou para sair, mas parou na porta, olhando diretamente para onde Valentina estava escondida. Ela prendeu a respiração. E cumprimente a empregada nova por mim. Valentina, não é? Linda garota. Muito. Tentadora. A porta se fechou antes que Dante pudesse responder, mas Valentina ouviu o som de algo sendo atirado contra a parede, provavelmente um copo. Ela ficou paralisada, o coração martelando.
Deveria sair. Deveria voltar ao trabalho e fingir que não ouvirá nada. Mas havia tanta dor naquela conversa, tanto ressentimento não resolvido. E havia o comentário de Marco sobre ela. A forma como ele olhara na direção onde ela estava. Como se soubesse que ela estava lá. Como se tivesse planejado que ela ouvisse. Valentina se afastou silenciosamente da porta e subiu para o quarto, mas algo gelado se instalou em seu estômago. Marco Belladonna não era apenas o primo de Dante. Era algo muito mais perigoso. Naquela noite, Valentina não conseguiu evitar Dante. Ele desceu para a cozinha tarde, como tinha feito naquela primeira noite insone, e a encontrou preparando o jantar tardio dele, frango grelhado com legumes, simples mas bem feito. Você não precisava, Dante disse da porta, a voz cansada. Eu sei. Valentina colocou o prato na mesa. Mas é meu trabalho. Ele se aproximou lentamente, puxando a cadeira. Por um momento, apenas olhou para a comida, como se não soubesse se tinha apetite. Você ouviu, disse finalmente. Não era pergunta. Valentina hesitou, mas mentir parecia pior. Sim. Dante deu um riso amargo, sem humor. Ótimo. Agora você sabe o tipo de homem que eu sou. O tipo que não foi suficiente nem para a própria esposa. Eu não acho isso. Valentina se ouviu dizendo antes que pudesse se censurar. Os olhos castanhos intensos subiram para encontrar os dela, surpresos. Não, não. Ela se aproximou da mesa, as mãos apertadas à frente do avental. Eu acho que o senhor foi casado com a mulher errada. Com alguém que não valorizou o que tinha. Dante ficou em silêncio por longos segundos, apenas observando-a. Então, surpreendentemente, gesticulou para a cadeira ao lado. Sente-se. Senhor, por favor. A palavra soou quase como súplica. Valentina hesitou, mas algo no olhar dele a fez ceder. Ela puxou a cadeira e se sentou, mantendo as mãos no colo, o corpo tenso. Isabela, Dante começou, a voz baixa, como se estivesse contando algo que doía. Era tudo o que eu achava que queria. Linda, sofisticada, do mesmo círculo social. Nos casamos rápido demais. Eu estava apaixonado. Cego. Ele pegou o garfo, mas apenas brincou com a comida. 3 anos. 3 anos em que eu dei tudo. Meu tempo, minha atenção, meu coração. A voz ficou mais amarga. E ela? Ela estava com Marco. Meu próprio primo. Na minha cama. Na minha casa. Valentina sentiu o peito apertar. Sinto muito. Não sinta. Dante finalmente olhou para ela novamente. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mostrou quem eu realmente era para ela. Alguém conveniente. Rico. Poderoso. Mas não amado. O senhor não acredita mais em amor? A pergunta saiu antes que Valentina pudesse detê-la. Dante inclinou a cabeça, estudando-a. Eu não sei no que acredito mais. Ele se inclinou levemente para a frente. Mas sei que você me faz questionar tudo. O coração de Valentina acelerou. Eu não deveria fazer isso. Eu sei. Dante estendeu a mão, como se fosse tocar a dela, mas parou no meio do caminho. Por isso estou mantendo distância. Por isso mal consigo dormir. Por isso. A frase morreu quando a campainha tocou, estridente na quietude da noite. Dante franziu o senho, verificando o relógio, passava das 11. Espere aqui, ordenou, levantando-se. Mas Valentina o seguiu até o hall, a curiosidade superando a cautela. Quando Dante abriu a porta, ela viu uma mulher na soleira, alta, loira, usando um vestido vermelho justo e saltos altíssimos. Linda de um jeito artificial, com maquiagem pesada e perfume forte que invadiu o ambiente. Dante, querido. A mulher entrou sem ser convidada, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Eu estava com saudades. Dante se desvencilhou rapidamente, o rosto fechado. Simone. O que você está fazendo aqui? Ora, vim te ver. Ela fez beicinho, então seus olhos caíram sobre Valentina parada no corredor. A expressão mudou, tornando-se calculista. Oh! Você tem companhia. Ela é minha empregada, Dante disse friamente. A palavra atingiu Valentina como um tapa. Empregada. Como se fosse só isso. Nada mais. Simone sorriu, um sorriso felino e venenoso.
Claro que é. Ela se virou para Dante novamente, pressionando o corpo contra o dele. Então estamos sozinhos. Podemos colocar a conversa em dia? Valentina sentiu náusea subindo pela garganta. Ela virou-se abruptamente e começou a subir a escada. Valentina, a voz de Dante a fez parar, mas ela não se virou. Boa noite, Sr. Lancaster, disse ela, a voz controlada demais para esconder a mágoa. Espero que aproveite sua companhia. E subiu correndo, as lágrimas queimando nos olhos. Valentina trancou-se no quarto e se jogou na cama, enterrando o rosto no travesseiro para abafar os soluços. Ela era idiota. Completa idiota. Por um momento, por alguns minutos preciosos na cozinha, ela havia acreditado que havia algo real entre eles. Que Dante via nela mais do que apenas a empregada. Mas não. Ela era exatamente isso. A empregada. E ele continuava sendo o homem que colecionava mulheres, que tinha visitantes às 11 da noite, que, batidas na porta, a fizeram sentar na cama, enxugando rapidamente as lágrimas. Valentina. A voz de Dante vinha do corredor. Abra a porta. Estou cansada, senhor, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Boa noite. Não é o que você está pensando. Eu não estou pensando nada. Mentira. E o que o senhor faz não é da minha conta. Silêncio. Então, eu mandei ela embora. Valentina congelou. O quê? Simone. Eu a mandei embora. A voz dele estava mais próxima agora, como se estivesse encostado na porta. Ela era, alguém de antes. Antes de você. Valentina se levantou e caminhou até a porta, mas não a abriu. Por que está me dizendo isso? Porque eu vi seu rosto. Dante suspirou do outro lado. E não consigo suportar que você pense que eu quero alguém que não seja você. O coração dela deu um pulo doloroso. Mas o senhor disse que eu sou apenas a empregada. Eu disse porque ela estava ali. Porque eu sou um covarde. A frustração era palpável na voz dele. Porque é mais fácil negar do que admitir que você se tornou a única coisa que consigo pensar. As lágrimas voltaram, mas dessa vez por motivos diferentes. Isso não é justo, Valentina sussurrou. O senhor não pode dizer essas coisas e esperar que eu apenas. Eu sei. A voz dele quebrou levemente. Eu sei que não é justo. Sei que você merece mais. Mas, Valentina, eu estou tentando. Tentando entender o que é isso. Tentando não estragar tudo. Valentina encostou a testa na porta, fechando os olhos. Eu não posso ser uma entre muitas. Você não é. E eu não vou me entregar sem compromisso. Sem amor de verdade. O silêncio do outro lado foi longo. Doloroso. Eu não sei se sou capaz de amar de novo, Dante admitiu finalmente, a voz crua. Não sei se o que sobrou de mim é suficiente. E ali estava a verdade nua e brutal. O homem que a fazia sentir coisas que nunca sentirá, que a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo, não sabia se podia dar o que ela precisava. Então não podemos fazer isso, Valentina disse, a voz quebrando. Por favor, Sr. Lancaster, pare de me olhar daquele jeito. Pare de aparecer nos lugares onde eu estou. Pare de me fazer sentir que há uma chance quando não há. Valentina. Boa noite. Ela se afastou da porta antes que a resolução desmoronasse, jogando-se novamente na cama e cobrindo a cabeça com o travesseiro. Do outro lado, Dante permaneceu ali por longos minutos, a mão pressionada contra a madeira, o peito apertado de uma forma que ele não sentia desde o divórcio. Ela estava certa. Ele precisava parar. Mas quando finalmente se afastou e voltou para o quarto vazio e frio, tudo o que conseguia pensar era nela. No sorriso que ela dedicava às flores do jardim. Na forma como cantarolava ao limpar. No jeito como os olhos dela brilhavam quando falava com a mãe ao telefone. E pela primeira vez em anos, Dante Lancaster admitiu para si mesmo algo aterrorizante. Ele estava se apaixonando. E isso o assustava mais do que qualquer negócio arriscado, qualquer rival perigoso, qualquer perda financeira. Porque perder Valentina, perder a chance com ela, seria perder algo que ele nem sabia que ainda podia ter. Esperança. Os dias seguintes foram de uma tensão insuportável. Dante mantinha a distância que Valentina pedirá, mas era como tentar não respirar. Ela estava em todo lugar,
na casa cheirando lavanda, no jardim regando as flores, na cozinha preparando refeições que ele mal conseguia comer. E ele estava miserável. O trabalho, que sempre fora seu refúgio, parecia sem sentido. As reuniões, os contratos, os números, tudo parecia vazio comparado ao brilho nos olhos dela quando sorria. Marco notou. É claro. Você está péssimo, comentou durante uma reunião de conselho, o sorriso venenoso no lugar. Problemas em casa? Dante o fuzilou com o olhar. Cale a boca, Marco. Sensível. O primo se inclinou para trás na cadeira. Não seria por causa da empregadinha, seria? Ouvi dizer que ela é resistente. Dante se levantou tão bruscamente que a cadeira tombou. Saia. Agora. Marco riu, levantando as mãos em rendição falsa. Calma, primo. Só estava brincando. Mas os olhos eram frios, calculistas. Mas você deveria ter cuidado. Mulheres assim, às vezes elas precisam de um empurrãozinho para ver o que é melhor para elas. A ameaça velada fez o sangue de Dante ferver. Se você chegar perto dela, você vai o quê? Marco se inclinou para a frente. Me bater? Me demitir? Eu sou parte do conselho, Dante. Sócio. Você não pode me tocar. E saiu, deixando Dante com uma sensação de pavor se espalhando pelo peito. Marco estava planejando algo. E envolvia Valentina. Naquela noite, Dante a encontrou no jardim, cuidando das rosas sob a luz do luar. Ela estava usando um vestido simples de algodão, não uniforme, e o cabelo estava solto, caindo em ondas escuras pelas costas. Ela estava tão linda que doía olhar. Valentina, ele chamou baixinho para não assustá-la. Ela se virou, os olhos se arregalando ao vê-lo. Senhor Lancaster. É tarde. Eu só estava. Eu preciso te avisar sobre algo. Dante se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Sobre Marco. O nome fez Valentina franzir o senho. Seu primo? Ele não é confiável. Dante passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele é perigoso. E ele mencionou você hoje. Acho que ele pode tentar. Tentar o quê? Te usar. Para me atingir. Os olhos dele estavam sérios, preocupados. Por favor, não fique sozinha com ele. Não aceite nada dele. Não confie nele. Valentina deu um passo na direção dele, tocando levemente seu braço. O toque foi elétrico. Por que ele faria isso? Porque Marco quer tudo que é meu. Sempre quis. Dante cobriu a mão dela com a sua, entrelaçando os dedos. E agora ele sabe que você importa. O coração de Valentina acelerou. Eu importo. Dante puxou a para mais perto, a outra mão subindo para tocar o rosto dela, o polegar acariciando a maçã do rosto. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. E então, finalmente, incapaz de se conter mais, ele se inclinou e capturou os lábios dela num beijo. Foi fome e desespero. Foi medo e esperança. Foi tudo que Dante havia reprimido por semanas concentrado naquele momento. Valentina derreteu contra ele, os braços subindo para enlaçar o pescoço dele, o corpo pressionado contra o peito masculino. O beijo aprofundou, tornou-se mais urgente, mais necessário. Até que a realidade atingiu Valentina como água fria. Ela se afastou bruscamente, a respiração pesada, os lábios inchados. Não, disse, a voz trêmula. Não. Eu não posso. Valentina. O Senhor ainda não pode me dar o que eu preciso. As lágrimas escorriam livres agora. E eu não vou me contentar com menos. E ela saiu correndo de volta para casa, deixando Dante sozinho no jardim, o gosto dela ainda nos lábios, o coração despedaçado. Na manhã seguinte, Valentina evitou Dante completamente. Ela preparou o café antes dele descer, deixou o prato na mesa e voltou para os andares superiores antes que ele pudesse vê-la. Limpou os cômodos onde ele não estava, desapareceu nos corredores quando ouvia seus passos. Mas não podia escapar para sempre. Ao cair da tarde, ela estava na biblioteca polindo as estantes quando Dante entrou. Ele fechou a porta atrás de si, e Valentina soube, pelo olhar dele, que não haveria fuga dessa vez. Precisamos conversar, disse ele. Não há nada para conversar, senhor. Pare de me chamar assim. Dante se aproximou. Depois de ontem à noite, depois daquele beijo,
Você não pode fingir que sou apenas seu patrão. Valentina se virou para encará-lo, o pano de limpeza apertado nas mãos. Mas é o que o senhor é. E eu fui tola ao esquecer disso, mesmo que por um momento. Você não é tola. E aquilo foi real. Real? Ela deu uma risada sem humor. O senhor me beijou no jardim, no escuro, onde ninguém poderia ver. Isso não é real, senhor Lancaster. Isso é vergonha. A palavra o atingiu como um soco. Não é vergonha. Não? Então me beije agora. Aqui. À luz do dia. Valentina cruzou os braços, o queixo erguido desafiadoramente. Me apresente aos seus amigos. Me leve aos seus jantares de negócios. Você sabe que não é simples assim. Exatamente. A voz dela subiu. Porque eu sou a empregada. A conveniente. A que o senhor deseja, mas pela qual não se compromete. Dante deu 2 passos largos e aprendeu entre seu corpo e a estante, as mãos de cada lado da cabeça dela. Valentina prendeu a respiração, o coração disparado. Você acha que eu não quero te assumir? Ele sibilou, a voz rouca. Você acha que não penso em te ter ao meu lado em todo lugar, mostrando para o mundo inteiro que você é minha? Então por que não faz? Porque eu tenho medo. A confissão explodiu dele como uma represa rompida. Porque a última vez que me entreguei assim, fui destruído. Porque toda vez que olho para você eu vejo tudo o que eu quero e tudo o que eu posso perder de novo. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. E eu? O senhor acha que eu não tenho medo? Ela empurrou o peito dele, criando espaço. Eu tenho tanto medo quanto o senhor. Medo de me entregar e ser só mais uma. Medo de me apaixonar por alguém que nunca vai me amar de volta. Você acha que eu não te amo? O silêncio que seguiu foi absoluto. Valentina o encarou, os olhos arregalados, a respiração suspensa. O quê? Dante passou as mãos pelo rosto, rindo sem humor. Você me ouviu. Diga de novo. Ela sussurrou. Ele a olhou, os olhos castanhos intensos brilhando com emoção crua, vulnerável. Eu estou apaixonado por você, Valentina. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. E isso me apavora mais do que qualquer coisa no mundo. As lágrimas escorreram livres pelo rosto dela. Mas o senhor não pode me oferecer compromisso. Não pode me dar o que eu preciso. Eu sei. A voz dele quebrou. E é por isso que você deveria me odiar. Porque eu sou um covarde que te ama, mas tem medo demais para fazer algo a respeito. Valentina abriu a boca para responder, mas barulhos do andar de baixo os interromperam. Vozes altas. Discussão. Dante franziu o senho e saiu da biblioteca rapidamente, Valentina o seguindo. No hall de entrada, encontraram Senhora Helena, a governanta, discutindo com alguém. Marco. Eu disse que o senhor Lancaster não quer vê-lo, Helena dizia, tentando bloquear a entrada. E eu disse que é urgente. Marco a empurrou de lado, entrando. Seus olhos imediatamente encontraram Valentina no topo da escada. Um sorriso se espalhou pelo rosto. Ah, a bela Valentina. Perfeito. Dante desceu a escada em 3 passadas, colocando-se entre Marco e Valentina. Saia. Agora. Calma, primo. Vinha em paz. Marco ergueu as mãos, mas o sorriso era predatório. Na verdade, vim fazer uma proposta. Não me interessa. Ah, mas vai interessar. Marco caminhou até o centro do hall, as mãos nos bolsos, completamente à vontade. Veja bem, tenho algo que você quer. E você tem algo que eu quero. Podemos fazer uma troca. Dante cruzou os braços. Vá direto ao ponto. As ações que eu detesto naquela empresa de tecnologia. As que você está desesperado para adquirir. Marco inclinou a cabeça. Eu vendo para você. Por um preço especial. Qual? Os olhos de Marco subiram para Valentina, e algo gelado percorreu a espinha dela. Um jantar com ela. O silêncio foi mortal. Você está louco, Dante sibilou. Estou sendo razoável. Um simples jantar. Ela vai comigo ao restaurante belíssimo na sexta, passa algumas horas em minha companhia, e as ações são suas. Marco sorriu. Todo mundo ganha. Valentina não é uma propriedade para ser negociada. Não estou negociando. Estou oferecendo uma oportunidade.
Marco se virou para Valentina. O que você acha, querida? Vale a pena um jantarzinho para ajudar seu patrão? Valentina desceu a escada lentamente, o sangue fervendo. Vá para o inferno, disse ela calmamente. Marco riu. Agressiva. Eu gosto. Ele se virou para Dante novamente. Então? Vai deixar passar essa chance? Aquelas ações valem milhões. E tudo o que eu peço é: saia da minha casa. A voz de Dante ecoou pelas paredes. Valentina nunca o havia visto tão furioso, o rosto vermelho, as mãos fechadas em punhos, os músculos tensos como se precisasse de todo o autocontrole para não avançar no primo. Marco ergueu as mãos em rendição falsa. Muito bem. Mas a oferta expira em 48 horas. Ele caminhou em direção à porta, mas parou na soleira, olhando para trás. Ah, e Dante? Isabela me contou sobre seus problemas na cama. Ela disse que era entediante, previsível. Espero que Valentina não se decepcione da mesma forma. Valentina viu o momento exato em que algo nele rompeu. Dante avançou, mas ela foi mais rápida. Correu escada abaixo e se colocou entre os dois homens, as mãos pressionadas contra o peito de Dante. Não! Gritou. Não vale a pena. Saia da frente, Valentina. Não! Marco riu da porta. Olha só! A empregadinha te domando. Que patético! E saiu, a porta batendo atrás de si. Dante estava tremendo de raiva. Valentina manteve as mãos em seu peito, sentindo o coração dele martelando descontroladamente. Respire, sussurrou. Por favor, respire. Lentamente, muito lentamente, ele pareceu voltar a si. Os olhos baixaram para ela, e a fúria deu lugar a algo mais complexo. Dor, vergonha, medo. Ele tem razão, disse Dante, a voz rouca. Eu não sou suficiente. Pare. Isabela me disse as mesmas coisas. Que eu era controlador, intenso demais, que... Pare! Valentina segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhá-la. O que ela disse, o que ele diz, nada disso é verdade. Eles estão te manipulando. E se não estiverem? E se eu realmente for? Valentina não deixou ele terminar. Ela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. Foi diferente do beijo do jardim. Não era desespero ou paixão. Era a afirmação. Era a cura. Era ela dizendo, sem palavras, que ele era suficiente. Que ele valia tudo. Quando se separaram, Dante a encarou com olhos brilhantes de emoção. Valentina! Eu preciso sair, ela disse abruptamente, recuando. Preciso respirar. Dar uma volta. E antes que ele pudesse protestar, ela pegou a bolsa e saiu pela porta da frente. Dante ficou parado no hall vazio, o coração despedaçado, sabendo que acabará de admitir seu maior medo, e que talvez, apenas talvez, Marco estivesse certo. Ele não era suficiente. E Valentina merecia muito mais do que ele poderia oferecer. Valentina caminhou pelas ruas do bairro nobre sem destino certo, as lágrimas secando no rosto, o coração partido em pedaços. Tudo estava desmoronando. Dante a amava, ele havia dito isso. Mas amor sem coragem era apenas dor disfarçada de sentimento. Ela parou num pequeno parque, sentando-se num banco sob um abacateiro. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Pegou o celular e discou para a mãe, precisando desesperadamente ouvir uma voz familiar. Minha filha. A voz cansada mas amorosa a recebeu. Como você está? Valentina tentou falar, mas as palavras se perderam num soluço. O que aconteceu? Alguém te machucou? Não, mãe. Nada assim. Eu só. Ela enxugou as lágrimas. Eu acho que me apaixonei pela pessoa errada. Silêncio do outro lado. Então a mãe suspirou. Deixa eu adivinhar. O patrão? Valentina deu uma risada molhada. Sou tão óbvia assim? Filha, você sempre foi transparente quando se trata do coração. A voz ficou mais séria. Ele é um bom homem? Eu acho que sim. Mas ele está quebrado, mãe. Machucado por coisas do passado. E eu não sei se posso. Se pode curar ele? A mãe completou. Valentina, você não é a salvadora de ninguém. As pessoas precisam escolher se curar.
Mas você pode escolher se vai esperar enquanto elas decidem. A sabedoria simples atingiu Valentina em cheio. E se eu esperar e ele nunca se curar? Então você terá sua resposta. Valentina fechou os olhos, deixando as palavras da mãe se assentarem. Quando desligou alguns minutos depois, sentiu-se um pouco mais centrada. Não curada, mas mais forte. Ela olhou para o celular, vendo a hora, já passava das 8 da noite. Havia saído há mais de 3 horas. Dante devia estar preocupado. Ou talvez aliviado por ela ter saído. Com um suspiro pesado, Valentina se levantou e começou a caminhar de volta à mansão. Mas quando virou a esquina da rua principal, congelou. Um carro preto estava parado em frente ao portão. E apoiado contra o capô, com os braços cruzados e um sorriso que não chegava aos olhos, estava Dante. Ele a viu imediatamente. Empurrou-se do carro e caminhou na direção dela com passos largos, o rosto uma máscara de alívio e fúria contida. 3 horas. Explodiu quando chegou perto. 3 malditas horas sem saber onde você estava. Sem atender telefone. Sem. Eu precisava pensar. Valentina o interrompeu calmamente. Pensar? Dante passou as mãos pelo cabelo, completamente desgrenhado. Você sabe o que passou pela minha cabeça? Depois do que Marco disse, depois dele te oferecer como se fosse um objeto, eu achei que ele. A voz dele quebrou. Valentina viu então o medo real nos olhos dele. O pavor de que algo pudesse ter acontecido com ela. Eu estou bem, disse ela gentilmente, tocando o braço dele. Eu só fui ao parque. Conversei com minha mãe. Dante a olhou por um longo momento, então puxou-a para um abraço apertado, desesperado, enterrando o rosto no cabelo dela. Não faça isso de novo, murmurou contra os fios escuros. Por favor. Eu não consigo perder você também. Valentina se permitiu ficar ali por alguns segundos, os braços envolvendo a cintura dele, sentindo o coração acelerado contra seu ouvido. Mas então se afastou, criando espaço. Dante, disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Ele notou, os olhos se arregalando levemente. Nós precisamos parar isso. O quê? Isso. Nós. Ela gesticulou entre eles. Esse ciclo de proximidade e afastamento. De admitir sentimentos mas não agir sobre eles. Está nos destruindo. Valentina. Me deixe terminar. Ela ergueu a mão. Você me disse que me ama. E eu acredito. Mas amor não é suficiente se não vier com ação. Com coragem. Com compromisso. Dante abriu a boca, mas ela continuou. Eu não vou ser sua amante secreta. Não vou ser a mulher que você esconde porque tem vergonha ou medo do que os outros vão pensar. As lágrimas voltaram, mas sua voz permaneceu firme. Eu mereço mais que isso. Mereço alguém que me escolha completamente, publicamente, sem medo. E você acha que eu não quero isso? Dante deu um passo na direção dela. Você acha que eu não acordo todos os dias desejando ter coragem para... Mas você não tem. Valentina explodiu. E eu não posso viver esperando que você encontre essa coragem. Não é justo comigo. O silêncio pesou entre eles. Dante olhou para ela, a dor evidente no rosto, sabendo que ela estava certa. Então o que você quer que eu faça? Valentina respirou fundo, reunindo toda a força que possuía. Eu vou pedir demissão. O quê? Não. Eu preciso. Ela enxugou as lágrimas. Enquanto eu trabalhar aqui, enquanto eu for sua empregada, sempre haverá essa linha entre nós. Esse desequilíbrio de poder. Eu preciso sair, encontrar outro emprego, outro lugar. E você precisa descobrir o que realmente quer. Eu sei o que quero. Dante segurou os ombros dela. Eu quero você. Então prove. Valentina gritou de volta. Não com palavras. Não em momentos privados. Prove para o mundo, para mim, para você mesmo. Dante a olhou, destroçado, as mãos tremendo nos ombros dela. Ele abriu a boca várias vezes, tentando encontrar as palavras certas, a promessa certa. Mas nada veio. E Valentina viu a resposta no silêncio dele. Eu vou arrumar minhas coisas, disse ela baixinho, se afastando do toque. E amanhã de manhã, eu saio. Valentina, espera. Adeus, Dante. Ela passou por ele e entrou pela porta da mansão,
subindo direto para o quarto sem olhar para trás. Dante ficou parado na rua, o mundo desmoronando ao redor dele, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Ela estava certa. Sobre tudo. E ele era covarde demais para detê-la. Dentro do quarto, Valentina começou a empacotar suas poucas roupas na mala velha, as lágrimas caindo silenciosamente. Ela estava fazendo a coisa certa. Sabia disso. Mas por que doía tanto? Uma batida na porta a fez parar. Valentina. Não era a voz de Dante. Era a senhora Helena. Posso entrar? Valentina abriu a porta, e a governanta entrou, o rosto gentil e preocupado. Você está saindo, disse, não como pergunta. Sim. Helena suspirou e sentou-se na cama, dando tapinhas ao lado dela. Valentina se sentou, exausta demais para protestar. Eu trabalho para a família Lancaster há 20 anos, Helena começou. Vi o casamento de Dante, vi a traição, vi o divórcio. E nunca, em todos esses anos, vi ele olhar para alguém do jeito que olha para você. Mas não é suficiente, Valentina sussurrou. Não, não é. Helena concordou, surpreendendo-a. Amor nunca é suficiente sozinho. Precisa vir com escolha. E Dante precisa escolher enfrentar seus medos. Então você acha que estou fazendo certo? Acho que você está sendo corajosa. Helena segurou a mão dela. E às vezes, partir é o único jeito de fazer alguém perceber o que está perdendo. Elas ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos, até que Helena se levantou. Vou preparar algo para você comer. Você mal tocou na comida hoje. Depois que a governanta saiu, Valentina terminou de fazer a mala. Cada peça de roupa que dobrava parecia pesar 1 tonelada. Quando terminou, deitou-se na cama, vestida, olhando para o teto. Lá embaixo, no escritório, Dante estava sentado no escuro, uma garrafa de uísque pela metade sobre a mesa. Ele não estava bêbado, queria estar, mas seu corpo se recusava a cooperar. A dor era muito real, muito aguda para ser anestesiada. Ele pegou o celular e olhou para a tela, os dedos pairando sobre os contatos. Havia tantas pessoas que ele poderia ligar. Advogados, amigos, até psicólogos. Mas ele não queria conselhos. Queria coragem. A campainha tocou, estridente no silêncio. Dante franziu o senho. Quem seria a essa hora? Quando abriu a porta, congelou. Marco estava ali, mas não sozinho. Havia uma mulher ao lado dele, loira, usando óculos escuros mesmo sendo noite. Quando ela os removeu, Dante sentiu o estômago revirar. Isabela. Sua ex-esposa. Olá, Dante, ela disse com um sorriso que ele conhecia bem demais. Senti sua falta. E atrás dela, Marco sorria como o gato que pegou o canário. A armadilha estava completa. Dante bloqueou a porta com o corpo, os músculos tensos. O que vocês querem? Que jeito de cumprimentar a ex-esposa, Isabela ronronou, tentando passar por ele. Dante não se mexeu. Responda a pergunta. Marco deu um passo à frente, as mãos nos bolsos. Viemos fazer outra proposta. Uma que você não pode recusar. Já recusei a última. Ah, mas essa é diferente. Marco sorriu. Veja bem, Isabela aqui está, arrependida. Ela percebeu que cometeu um erro ao te deixar. E ela quer te dar outra chance. Dante olhou para Isabela, vendo a mulher que um dia amara. Linda, sofisticada, mas com olhos vazios. Calculistas. Nada como os olhos castanho escuros penetrantes e honestos de Valentina. Não estou interessado. Nem vai ouvir a proposta. Isabela se aproximou, tocando o peito dele. Dante se afastou como se o toque queimasse. Nós poderíamos recomeçar, Dante. Você e eu. Como era antes. Antes de você me trair com ele? Dante gesticulou para Marco. Isso foi um erro, Isabela disse rapidamente. Eu estava confusa, carente. Mas agora eu vejo claramente. Nós pertencemos um ao outro. Não. Não pertencemos. Marco suspirou teatralmente. Sempre tão difícil. Muito bem, vamos às cartas na mesa. Ele se inclinou contra o batente. Isabela está disposta a assinar um documento declarando que a traição foi fabricada. Que ela foi coagida. Que você nunca falhou como marido. Dante franziu o senho.
Por que ela faria isso? Porque eu pedi, Marco disse simplesmente. E porque, em troca, você vai me dar 30% das suas ações na empresa. E vai deixar Valentina em paz. Ali estava a verdadeira razão. Vocês armaram isso, Dante disse lentamente, a realização batendo como uma onda. Vocês estão trabalhando juntos desde o começo. Não somos idiotas, Dante. Marco sorriu. Sabíamos que você nunca me daria as ações voluntariamente. Mas se eu pegasse algo que você valoriza, digamos, sua empregadinha, você seria forçado a negociar. E Isabela? Isabela quer dinheiro. Muito dinheiro. E uma casa em Paris. Marco deu de ombros. Eu forneço isso se ela te convencer a voltar. Ou pelo menos a me dar o que quero. Dante olhou entre os dois, a raiva e o nojo crescendo. Vocês são patéticos. Somos práticos, Marco corrigiu. E você tem até amanhã de manhã para decidir. As ações e Valentina. Ou nada disso e Isabela vai para a imprensa com uma história muito feia sobre abuso emocional, controle e mentiras. Verdade é relativa, primo. Marco se afastou da porta. Pense bem. Sua reputação ou uma empregada. Não deveria ser uma escolha difícil. E eles saíram, Isabela lançando um último olhar calculista por cima do ombro. Dante fechou a porta e se apoiou contra ela, o peito apertado. Eles queriam tirá-lo do controle da empresa. Queriam destruí-lo profissionalmente. E estavam usando Valentina como peça de barganha. Ele poderia lutar. Poderia expor Marco, processar Isabela. Mas isso levaria tempo, geraria escândalo, poderia prejudicar a empresa. Ou ele poderia fazer o que sempre fez. Ceder. Proteger o que era seu materialmente. Deixar Valentina ir e voltar à vida vazia mas segura que tinha antes dela. Dante subiu a escada lentamente, cada degrau pesando como chumbo. Parou em frente ao quarto dela, a mão erguida para bater. Mas não conseguiu. Do outro lado da porta, Valentina estava acordada, ouvindo os passos dele. Ela prendeu a respiração, esperando a batida. Esperando que ele finalmente dissesse as palavras certas, fizesse a escolha certa. Mas os passos se afastaram. E algo dentro dela morreu um pouco. Na manhã seguinte, Valentina desceu as escadas com a mala na mão às 6 horas. A casa estava silenciosa, adormecida. Ela havia ligado para um táxi e pretendia ir embora sem despedidas dolorosas. Mas quando chegou ao hall, Dante estava ali. Sentado no último degrau da escada, usando a mesma roupa da noite anterior, o cabelo completamente bagunçado, os olhos vermelhos e cansados. Ele levantou o olhar quando a viu, e Valentina sentiu o coração se apertar. Você não ia se despedir? Perguntou ele, a voz rouca. Achei que seria mais fácil assim. Dante se levantou lentamente, bloqueando o caminho dela para a porta. Marco e Isabela vieram ontem à noite. Valentina congelou. O quê? Eles estão trabalhando juntos. Querem minhas ações, minha reputação, e querem que eu me afaste de você. Ele deu um passo na direção dela. Eles me deram até hoje para decidir. E o que você decidiu? Dante olhou para ela por um longo momento, e Valentina viu a luta acontecendo atrás daqueles olhos castanhos. Eu decidi, disse ele finalmente, que eles podem ir para o inferno. O coração de Valentina saltou. Dante, deixa eu terminar. Ele se aproximou mais, pegando as mãos dela. A noite inteira eu pensei sobre o que perdi, sobre o que posso perder, sobre o que Isabela fez comigo, como Marco me manipulou. Ele respirou fundo. E percebi que passei 3 anos deixando o passado me controlar, deixando o medo me governar. Construí muros tão altos que quase deixei a única coisa real que já senti escapar. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Valentina. Eu te amo, Dante continuou, a voz quebrando. E não do jeito covarde, escondido. Eu te amo do jeito que deveria ter amado desde o começo. Completamente. Publicamente. Sem medo. Ele largou as mãos dela e, para choque total de Valentina, se ajoelhou. Eu não tenho um anel ainda. Não tive tempo de planejar isso direito. Mas eu não posso te deixar sair dessa porta sem saber que, ele engoliu em seco, que eu quero casar com você. Quero que você seja minha esposa.
Quero te acordar todo dia e dormir todo dia ao seu lado. Quero que o mundo saiba que você é minha e eu sou seu. Valentina cobriu a boca com as mãos, soluçando. Você está pedindo. Estou pedindo você em casamento. Dante confirmou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sei que é rápido. Sei que é assustador. Mas eu já perdi tempo demais tendo medo. E eu não vou perder você. Ele segurou as mãos dela novamente. Então, Valentina Moretti, você aceita se casar comigo? Aceita me dar uma chance de provar que posso ser o homem que você merece? O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternidades. Então Valentina se ajoelhou na frente dele, nivelando os olhos. Sim, sussurrou. Sim, eu aceito. E beijaram-se ali, no chão frio do hall, duas pessoas quebradas escolhendo se curar juntas. Quando se separaram, Dante encostou a testa na dela. Marco e Isabela vão tentar nos destruir. Deixa eles tentarem. Vai haver escândalo. As pessoas vão falar. Que falem. Dante sorriu, um sorriso genuíno, livre, pela primeira vez em anos. Você tem certeza disso? De mim? Valentina segurou o rosto dele com as duas mãos. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E ali, naquele momento, Dante Lancaster finalmente entendeu o que significava ser verdadeiramente amado. Não por sua riqueza, não por seu poder, mas por quem ele era, falhas incluídas. Os 2 meses seguintes foram um furacão. Marco e Isabela, como prometido, tentaram destruir Dante. Foram à imprensa com histórias fabricadas, processaram por difamação, tentaram convencer o conselho a removê-lo da presidência da empresa. Mas Dante, pela primeira vez, não estava sozinho. Valentina esteve ao lado dele em cada reunião, cada entrevista, cada batalha legal. E sua presença, sua força inabalável, lhe deu a coragem que ele não sabia que possuía. Com a ajuda de investigadores particulares, eles descobriram que Marco havia desviado fundos da empresa por anos. E Isabela havia mentido sobre a documentação do divórcio, escondendo assets que deveria ter declarado. As acusações se voltaram contra eles. Marco foi forçado a renunciar ao conselho e enfrentou acusações criminais. Isabela fugiu para Paris, mas sem o dinheiro que esperava. O plano deles havia implodido espetacularmente. E Dante? Ele se tornou mais forte. Não porque venceu, mas porque aprendeu que vulnerabilidade não era fraqueza. Foi num sábado ensolarado, 3 meses após o pedido, que Dante e Valentina se casaram. Não foi uma cerimônia enorme e ostentatória. Foi íntima, no jardim da mansão, cercada apenas pela família de Valentina, alguns amigos próximos de Dante, e Senhora Helena, que chorou durante todo o evento. Valentina usava um vestido simples de renda branca que abraçava suas curvas, o cabelo preto solto em ondas sobre os ombros, uma coroa de flores brancas na cabeça. Ela estava deslumbrante, luminosa de felicidade. Dante não conseguiu conter as lágrimas quando a viu descendo pelo jardim, de braços dados com a mãe. Quando ela chegou ao altar improvisado, ele segurou as mãos dela, tremendo de emoção. Você está linda, sussurrou. E você está chorando, ela sussurrou de volta, sorrindo. Eu sei. Não consigo parar. O celebrante começou a cerimônia, mas Dante mal ouvia as palavras. Tudo que via era ela, os olhos castanho escuros brilhando com amor, o sorriso gentil, a forma como suas mãos apertavam as dele. Quando chegou a hora dos votos, Dante respirou fundo. Valentina, começou, a voz trêmula, você entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido. Quebrado. Convencido de que nunca mais poderia amar ou ser amado. E você, com sua coragem, sua força, sua recusa em aceitar menos do que merecia, me mostrou que eu estava errado. Ele enxugou uma lágrima. Você não me salvou. Mas você me mostrou que eu poderia me salvar. Que eu era capaz de ser mais do que meus medos. Ele sorriu através das lágrimas. E hoje, diante de todos, eu prometo ser o homem que você merece. Não perfeito, porque eu nunca serei. Mas presente. Comprometido. Completamente seu. Valentina estava chorando também. Dante, disse ela, a voz embargada, quando te conheci, pensei que você era apenas mais um homem poderoso acostumado a ter tudo. Mas sob a armadura, sob o controle, eu vi algo que me atingiu em cheio. Vi alguém que amava profundamente, que sentia intensamente,
que tinha medo de se machucar novamente. Ela apertou as mãos dele. E eu me apaixonei não apesar disso, mas por causa disso. Porque você não é perfeito. Porque você luta. Porque você escolhe, todo dia, ser melhor. Ela sorriu. E eu prometo estar ao seu lado em cada luta, em cada vitória, em cada momento. Você nunca mais estará sozinho. O celebrante mal terminou de pronunciar as palavras tradicionais antes de Dante puxar Valentina para um beijo. Profundo, apaixonado, livre. A pequena plateia aplaudiu e gritou, mas eles mal notaram, perdidos um no outro. Quando finalmente se separaram, Dante sussurrou contra os lábios dela. Minha esposa. Meu marido, Valentina respondeu, o sorriso iluminando todo o rosto. 6 meses depois. A mansão Lancaster não era mais um mausoléu silencioso. Estava cheia de vida. Valentina havia transformado a casa. Flores frescas em cada cômodo, cortinas mais leves deixando a luz do sol entrar, música tocando da cozinha onde ela adorava cozinhar. Ela continuará trabalhando, não como empregada, mas havia aberto um pequeno negócio de design de interiores que rapidamente ganhou clientes. Dante. Ele aprenderá a balancear trabalho e vida. Saía do escritório às 6 para jantar com a esposa. Levava-a a jantares, festas, eventos, sempre de braços dados, sempre orgulhoso de apresentá-la. Numa noite de sexta-feira, eles estavam deitados no sofá da sala, entrelaçados, assistindo a um filme que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. Você está feliz? Valentina perguntou de repente, virando-se para olhá-lo. Dante a olhou, o coração transbordando. Mais feliz do que achei que poderia ser. Mesmo com todo o caos? Com a empresa, com o processo contra Marco, com... Ele a calou com um beijo. Especialmente com todo o caos. Por que você está aqui? Porque eu não estou enfrentando sozinho. Valentina sorriu e se aconchegou contra o peito dele novamente. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos antes que ela falasse novamente. Eu tenho uma novidade. Fui ao médico hoje. Dante se sentou imediatamente, o coração acelerando. Está tudo bem? Você está doente? Não. Valentina se sentou também, segurando as mãos dele, os olhos brilhando. Nós estamos, grávida. Eu estou grávida. O mundo parou. Dante a encarou, boca aberta, processando as palavras. Nós, um bebê? Um bebê, Valentina confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. E então Dante fez algo que ela nunca ouvira fazer, ele soluçou. Grande, profundo, liberando anos de dor e finalmente, permitindo-se alegria completa. Nós vamos ter um bebê, ele repetiu, maravilhado, as mãos indo para a barriga ainda plana dela. Nós vamos ser pais. Você está feliz? Valentina perguntou, um pouco insegura. Feliz? Dante a puxou para um abraço apertado. Valentina, eu não tenho palavras. Você me deu tudo. Amor, esperança, futuro. E agora isso. Eles ficaram assim por longos minutos, simplesmente segurando um ao outro, deixando a notícia se assentar. Eu estava com tanto medo, Valentina admitiu. Medo de que fosse muito rápido, muito cedo depois do casamento. É perfeito. Dante afastou-se para olhá-la. Tudo com você é perfeito. Não porque não há desafios, mas porque eu quero enfrentar cada um ao seu lado. Ela sorriu, o coração transbordando. Eu te amo, Dante Lancaster. Eu te amo, Valentina Lancaster. Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios. Para sempre. 1 ano depois. O sol da tarde entrava pelas janelas abertas da sala, iluminando a cena perfeita de caos organizado. Dante estava sentado no chão, cercado de brinquedos, com uma pequena bebê de 8 meses no colo, Sofia Lancaster, com olhos castanho escuros intensos como a mãe e cabelo castanho escuro rebelde como o pai. Ela ria enquanto ele fazia caras engraçadas, os dedinhos minúsculos agarrando a camisa dele. Valentina entrou na sala vinda da cozinha, secando as mãos no avental. Ela ainda usava avental, mas agora por escolha, não por obrigação. Parou na porta, observando a cena, o coração tão cheio que parecia que explodiria. Dante olhou para cima e a viu, o sorriso que ela amava iluminando o rosto inteiro. Vem, disse ele, estendendo uma mão. Valentina se juntou a eles no chão,
Sofia imediatamente estendendo os bracinhos para ela. Ela pegou a filha no colo, e Dante passou o braço ao redor dos dois, puxando-as para perto. Eu nunca imaginei que pudesse ter isso, ele disse baixinho, a voz carregada de emoção. Uma família. Amor real. Lar. E agora tem, Valentina respondeu, beijando o queixo dele. Sofia balbuciou algo incompreensível, e os dois riram. Acho que ela está tentando dizer papai, Valentina brincou. Óbvio que é papai. Eu sou o favorito, Dante retrucou, fazendo cócegas na barriga da bebê, que explodiu em gargalhadas. Eles ficaram assim, os três no chão da sala, luz do sol banhando a cena, rindo e brincando. Uma família improvável, o bilionário quebrado, a empregada que se recusou a ser apenas mais uma, e o bebê que simbolizava a cura de ambos. Do lado de fora, no jardim que Valentina cuidava com tanto amor, as rosas estavam florescendo. Vermelhas, vibrantes, vivas. Como o amor que Dante e Valentina construíram, não perfeito, não fácil, mas real. E no final, era tudo o que importava. Fim. E assim termina a história de Dante e Valentina, dois corações quebrados que encontraram cura um no outro. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que nos obriga a enfrentar nossos maiores medos. E você, acredita em segundas chances no amor? Comenta aqui embaixo. Se você gostou dessa história, deixa aquele like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima no Conto Raso Story. Bye bye.